Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu acabei de acordar e tive a ideia de vir fazer um vídeo aqui bem legal com vocês, que eu nunca fiz aqui no canal. E vai ser um passo e fala. Eu estou retornando aos poucos agora às minhas atividades normais. Muita coisa ficou de canto depois que eu tive a Baby, e uma dessas coisas foi o canal. Eu não deixei de postar nesse período, porém eu não estava postando com tanta frequência. Tava postando um vídeo aqui, outro ali, bem raramente. Então hoje eu tenho muita coisa para fazer, inclusive, ó, a montanha de pano que tem aqui para passar. Aqui do lado também, ó, da Baby, lavei muita roupa, tem mais roupa no varal, então aproveita esse tempinho para bater um papo aqui com vocês, colocar os papos em dias. Então, uma das primeiras coisas que eu quero falar aqui com vocês é sobre a nossa adaptação assim que a Baby nasceu. Ela sempre foi um bebê bem tranquilo. Hoje ela já está com 4 meses e ela sempre foi um bebê muito tranquilo. Ela não foi de aperrear muito, não era um bebê que era chorão, não teve cólica. Para não dizer que ela não teve cólica, só teve uma ocasião que ela chorou um pouquinho. Deu pra gente perceber que era um pouco de cólica, mas o papai pegou ela, dobrou as perninhas dela assim, deixou ela apertadinha, ela dormiu rapidinho. Então, assim, ela não é um bebê muito chorão. Ela não, na verdade, ela não é muito de chorar, assim. Quando ela quer alguma coisa, ela só reclama, sabe? Ela não fica chorando por qualquer coisa. Ela chora quando tem um motivo real, grandíssimo mesmo, assim, para poder fazer ela chorar. Então, desde de que ela nasceu, ela sempre foi assim. A gente passou uma semana na casa de vó e foi os dias mais complicadinhos, porque a gente não sabia como ela era ainda, o comportamentozinho dela, o jeitinho que ela queria as coisas. Então, foi aqueles primeiros dias de adaptação, foi um pouco mais difícil. Teve as noites que foram assim mais complicadinhas, que ela se acordava com mais frequência, mas com uma semana depois que ela nasceu, a gente veio para casa e assim, parece que ela sabia que era a casinha dela, era o cantinho dela e era tudo que ela estava querendo. Quando a gente chegou em casa, a partir da primeira noite que a gente estava em casa, ela dormiu a noite toda e foi muito tranquilo. Ela dormia mais ou menos. Ela até hoje tem essa rotina. Ela dorme umas 10 horas da noite, mais ou menos, e só se acorda no outro dia, de 6 horas da manhã, por aí. Às vezes, muito, muito, muito dificilmente, ela se acorda de umas 3 horas da madrugada, aí mama e dorme de novo. Então, desde que ela nasceu, sempre foi assim. Foi muito tranquila a adaptação com ela. Ela é um bebê muito bonzinho, muito doce. E assim, eu não tenho o que reclamar de nada em questão de ela ser muito chorona, de eu não conseguir fazer as coisas por causa que ela não deixa. Isso acontece no sentido de ela às vezes ela quer atenção. Então eu queria fazer alguma coisa e ela tá querendo colo, tá querendo um pouquinho de atenção, mas ela não é manhosa de estar aperreando ali o tempo todo por conta de querer colo nem nada do tipo. Então assim, desde que ela nasceu foi muito simples, foi muito fácil a adaptação com ela. Ela é muito sossegada, muito tranquila. As pessoas até se admiram, desde a maternidade mesmo. O pessoal sempre comentava, menina de sorte você, viu? Porque é o primeiro bebê que eu vejo não chorar, não aperrear. Na maternidade ela não fazia zoada nenhuma, era os bebês chorando tudo em lá. E ela bem tranquila, sossegada, dormindo o soninho dela. Então é natural dela mesmo, não precisei de fazer muito esforço para ela ser tranquila como ela é. E a única coisa que eu faço, assim, para não dizer que eu não faço nada, para manter ela sempre calminha, um bebê muito tranquilo, é sempre atender ela antes dela pedir. Tipo, se ela sei que vai, daqui a pouco ela vai chorar de fome, então eu vou lá e eu já dou o peito a ela e ela mama e fica sossegada e não precisa estar chorando, pedindo. Então sempre foi bem sossegado, foi bem tranquilo a questão da adaptação com ela. Ela é um bebê muito, muito, muito bonzinho. E eu não tive, eu só tenho motivos para agradecer a Deus, porque eu tive muita sorte, não é bem sorte, né? É Deus que faz as coisas assim. Mas ela é muito sossegada desde que nasceu.
A gente fica pensando assim, que depois do parto, a bebê é tranquila, vai dar tudo certo, a gente não vai ter mais sofrimento, não vai ter com que se preocupar. A gente pensa que a pior parte é o parto, os últimos meses da gravidez, mas no meu caso, eu considero que a pior parte foi a amamentação. Foi uma fase bem complicada, bem difícil, que quando ia chegando a hora dela mamar, eu já queria chorar já, porque eu já ficava imaginando a dor que ia ser. Foi uma fase bem complicada, bem dolorosa. Ela pegou rápido o peito, mas a questão que meu peito feriu e toda vez que ela ia mamar era aquela dor insuportável. A dor do parto você sente ali naquele dia, naquele momento, e depois passa, vai embora, acabou, beleza. Mas a da amamentação, parece que cada dia que passava doía mais. Cada dia que eu tinha que enfrentar era um mais difícil do que o outro. E até a amamentação ficar 100% legal, boa mesmo, tranquila, eu acredito que foi até os 2 meses dela. Porque toda vez que ela ia mamar, ainda doía, dava aquela dor fina mesmo ali para matar. Mas depois disso foi tudo mil maravilhas. Mas até chegar a esse ponto, parece que os dias não passavam nesse sentido que eu sofri bastante com a amamentação. Mas hoje em dia é a parte melhor de tudo, é parar ali um segundinho do dia e ter aquele momento com ela. Então é maravilhoso, eu vejo que valeu a pena. Nos primeiros dias, quando estava nos primeiros dias não, nos primeiros meses, quando estava mais difícil, muitas das vezes eu olhava para Nathan e dizia, eu não aguento mais. Amanhã, nos dias que a gente tava na casa de vó mesmo, foi muito engraçado. Todo dia eu dizia, amor, amanhã você vai na farmácia, você vai comprar um leite em pó somente para dar a ela enquanto o meu peito recupera um pouco. Aí mãe sempre dizia, só vai recuperar se continuar amamentando, não melhora assim, se você parar vai ser pior. E eu ficava, não, mas eu não aguento mais, eu não aguento mais. Quando chegava no outro dia, Nathan dizia, eu vou buscar o leite, eu dizia, não, deixa eu tentar mais uma vez. E nisso eu fui ficando, aí foi passando os dias, foi passando, e nisso todo dia eu dizia que ia comprar o leite e não comprava. E consegui passar dessa fase, desse nível, e graças a Deus valeu a pena. Hoje eu vejo que valeu a pena. Ela tem 4 meses, está pesando 8 quilos e pouquinho. Eu não sei exatamente quanto é que ela está hoje, mas ela pesa mais de 8 quilos com 4 meses. Sempre foi bem fofinha, bem gordinha. E eu vejo, e assim, o principal, é muito saudável. Ela tem uma saúde muito boa. E eu vejo que isso é consequência da amamentação. Minha sobrinha, ela com 4 meses, ela começou a comer. Mas ela pedia, quando a gente sentava assim na mesa para almoçar, alguma coisa assim, ela tava junto, ela pedia, ela ficava olhando para os pratos da gente, ela ficava naquela agonia, ela chorava para comer. Já a Nataline, ela tem 4 meses, mas ela não tem o mínimo interesse em comida. Às vezes a gente coloca as coisas assim na boquinha dela só para ela sentir a textura, o sabor, mas ela não demonstra gostar de jeito nenhum. Bem diferente de Giovanna. E Giovanna também mamou muito, ela mama até hoje. Mas cada criança é uma coisa, é de um jeito, né? Então, Natalina, ela não tem interesse ainda por comida, mas enquanto eu ver que é o suficiente para ela, o leite do peito, que é até os 6 meses, né? Mas enquanto eu ver que tá bom assim, eu vou só amamentar. E quando eu ver que ela tá perdendo peso ou algo do tipo, aí eu começo a introduzir. E antes dos 6 meses, se eu ver que é necessário, eu começo a introduzir. Senão, ela vai ficar mamando até os 6 meses mesmo, que é o normal, né? É o que é recomendado. Então, em questão da amamentação, foi bem complicadinho, mas hoje eu vejo um ótimo resultado, vejo que valeu muito, muito a pena mesmo. A minha recuperação pós-parto foi simplesmente muito boa, perfeita. Eu tive parto normal, levei ponto, todas essas coisas, mas foi uma recuperação muito impecável. Com 8 dias, que foi exatamente quando a gente voltou para casa, depois que eu tive ela. Eu tive ela no dia 10, no dia 18 eu vim para casa. E assim,
eu parecia que não tinha tido filho, porque eu estava muito bem. Claro que eu tive o máximo de cuidado no período do resguardo, né? Mas foi assim, foi bem tranquilo a minha recuperação. Eu, apesar da amamentação, que era a parte mais complicada, mais dolorida, mas em questão do parto em si, em questão do meu corpo mesmo, eu perdi, nos primeiros dias eu perdi 10 quilos, agora eu tô perdendo uns quilinhos aí aos poucos, mas eu não tô focada nisso, em questão de recuperar o corpo agora. Essa fase desses primeiros meses eu passei mais assim focada nela. Então, muita coisa eu abri mão, eu deixei de canto, assim, muita coisa em questão do meu dia a dia, do que eu fazia antes e também em questão de me cuidar. Eu foquei muito nela e agora que eu tô voltando aos poucos a me cuidar mais, a colocar em prática aquilo que eu já fazia antes. Então, está sendo fase de adaptação em questão de voltar à rotina, voltar a fazer coisas que antes eu fazia e hoje em dia eu deixei um pouco de canto para viver essa fase com ela. Então, assim, minha recuperação de parto normal, eu costumo dizer que se eu tivesse 10 filhos ainda, com certeza todos seria parto normal, por a minha opção, por a minha escolha, porque é um dia difícil, o dia do parto. Muitas dores, é uma dor que você pensa que vai morrer, mas depois a recuperação é muito bom. A gente se sente bem, a gente consegue, não consegue dar uma carreira ainda não, mas se deixar a gente vai. Poder a gente não pode, mas se deixar a gente vai. Então, assim, pra mim foi ótimo. Nem todo mundo tem a mesma experiência de ser bom, né? Mas pra mim foi muito bom. E eu não me arrependo não. Se eu puder, se eu for ter mais filho, com certeza eu vou optar por ser normal, porque foi muito sossegado, foi muito bom pra mim. Só foi ruim no dia mesmo, porque não tem como dizer que é maravilhoso. É bem sofrido, mas a gente consegue. Então, assim, como eu tive uma recuperação muito tranquila, muito boa, foi fácil para mim voltar à minha rotina de mãe, dona de casa e tudo mais. Então, aos pouquinhos, quando eu cheguei em casa, depois no dia 18, depois de 8 dias que eu tive ela, eu já voltei a fazer minhas coisas, já fui arrumando minhas coisinhas de casa. A única coisa que eu não fazia era coisas pesadas. Então, assim, a primeira semana que mãe passou aqui em casa, quem passava pano na casa era ela, o Natan. E quando ela foi embora, Natan ficou fazendo essas coisas mais pesadas assim. Então, coisas que exigia mais de mim, eu não fazia por conta do resguardo, mas não porque eu não conseguisse, porque eu não aguentasse, porque se deixasse eu botava um carro nos braços e ia me embora, assim, levantava uma carreta. Depois que eu tive ela, minha energia, minha energia mesmo, tudo que a minha força ali de fazer as coisas voltou 100%, de como era antes de eu engravidar. Porque depois, quando a gente engravida, a gente fica meia cansada, meio desanimada para fazer as coisas, sem disposição nenhuma. E a minha disposição voltou 1000% depois que eu tive ela. Então, era até complicado para mim me segurar para não estar fazendo as coisas que eu não podia. Mas depois que tudo passou, eu acho que eu não esperei os 45 dias de resguardo. Eu, com 30 dias, já estava fazendo de tudo. Aí eu já estava passando pano na casa, já estava fazendo o que era de pesado mesmo, aos poucos, sem exigir tanto de mim, mas eu estava fazendo. Então, assim, a minha rotina de dona de casa, de mãe, eu voltei a fazer 100% com pouquíssimo tempo. A minha recuperação foi muito tranquila em questão disso, né? Dessas coisas. Mas em questão de tempo para fazer, para trabalho, para voltar a trabalhar, para fazer as coisas que eu fazia antes, que era gravar no YouTube, para cuidar da minha loja, para um monte de coisas eu não tive tempo, não tive condições de voltar até então, até hoje. Porque o bebê tomou muito tempo, por mais que ela é muito tranquila, ela é muito sossegada, mas a gente tem que estar parando para dar de mamar toda hora, a gente tem que estar dando banho, tem que estar trocando fralda toda hora, tem
que adaptar a rotina de um bebê que toma todo o seu tempo com a rotina de uma casa, com o tempo da igreja também, que a gente também tem muitos compromissos na igreja, tem que estar lá toda hora. Então, toda hora não, né? Todo dia quase. Mas, assim, deu para ir encaixando as coisas, só não estava conseguindo encaixar a questão do trabalho ainda. Então, de uns dias para cá é que eu venho conseguindo voltar à rotina de trabalhar. Eu acho que ela está com 4 meses, de um mês para cá eu consegui encaixar a rotina de trabalho com a correria com ela dentro de casa, com a casa, com a igreja, com tudo que a gente, que é dona de casa, mãe, sabe que a gente não para, né? Quem vê de fora até pensa que a gente tem a maior vida boa, porque a gente trabalha só em casa, não faz nada. Vai pensando, né? A gente tem mil e uma coisas para fazer. Se a gente for analisar, não tiver cuidado, a gente não para um segundo sequer para a gente mesmo, para cuidar da gente. Então, foi uma fase, assim, tá sendo uma fase complicadinha em questão de adaptação de trabalho. Não tem sido 100% ainda, questão de trabalho, mas eu tô dando o melhor de mim para poder conseguir encaixar todas as coisas. E por enquanto tá sendo assim. Agora que eu tô voltando a fazer muitas coisas que antes eu não estava conseguindo, justamente por conta do tempo, porque é muita coisa para adaptar em questão de tempo e conseguir fazer tudo. Depois que ela nasceu, eu tive que abrir mão de muitas coisas que eu gostava de fazer, como a questão de gravar vídeos aqui para o canal. Era algo que eu sempre fiz por gostar. Vocês sabem que eu não trabalho com isso exatamente. Eu faço por gostar mesmo. Eu sei que o YouTube é uma fonte de renda para muita gente hoje em dia. Muita gente trabalha com rede social, com o YouTube, que ganha dinheiro com isso e vive disso. Mas no meu caso, eu faço por gostar mesmo, porque eu nunca tive aquela meta assim de gravar 100%, de ter aquele compromisso 100% ali com o canal e chegar ao ponto de viver disso. Eu até monetizei meu canal já há um tempo, porém o YouTube mudou as regras e acabou que eu perdi o que eu tinha antes, que eu tinha conseguido monetizar antes. Então eu nunca consegui chegar até o ponto de monetizar justamente por conta disso, de dedicação mesmo, de ser fixo ali, isso na minha vida. Então, qualquer coisinha que acontece, o que sofre o abalo primeiro sempre era o canal. Então, eu resolvi que eu não quero isso mais, eu quero mudar. E agora é uma fase que eu tô conseguindo encaixar todas as coisas e uma das coisas que eu quero voltar a fazer direitinho é gravar vídeos aqui para vocês, gravar no mínimo uns 3 vídeos por semana. A minha meta é que sejam mais vídeos por semana, mas eu não vou prometer que eu vou fazer uma coisa e não conseguir cumprir, né? Então, a minha meta é 3 a 4 vídeos por semana e eu vou tentar adaptar aqui as minhas coisas, a minha rotina nova com o baby e tudo mais, para ver se eu consigo postar essa quantidade de vídeo por semana. Então, depois eu venho falando para vocês, se tudo der certo, quais vai ser os dias que vai ser postado o vídeo, quais vai ser os dias, os horários fixos direitinho. Mas primeiro eu vou fazer um teste para ver se eu me adapto direitinho, para mim não prometer aqui uma coisa que eu não vou conseguir cumprir, né? Então, é algo que eu pretendo voltar a fazer direitinho agora, é gravar os vídeos para o canal. E outra coisa que eu não vou voltar agora, mas eu já estou trabalhando para logo logo eu conseguir encaixar na minha rotina é a minha loja, porque desde que eu engravidei eu tive que abrir mão da loja. Quem me conhece sabe que a loja é um sonho para mim, principalmente a minha família, né, quem vive mais próximo de mim. A minha loja é o sonho assim que eu sempre tive e eu me sinto realizada porque eu tenho ela, porém eu preciso de mais dedicação com ela também. Agora eu preciso de dar uma levantada, porque quando quando eu engravidei, foi em março de 2020 que eu engravidei, foi justamente quando começou essa questão da pandemia, de fechar tudo, né? Porque a pandemia já vinha rolando um pouquinho antes, mas assim, de fechar tudo mesmo foi em março. Então,
Quando chegou em março, eu engravidei. Eu não estava tendo condições nenhuma de trabalhar direito naquele tempo, mas assim, além de eu não ter condições porque eu estava enjoando, porque eu estava passando mal em questão da gravidez, sempre, eu tive que parar de trabalhar também porque não tinha o que fazer. Tudo estava fechando, tudo estava parando, o comércio todo parou e foram 5 meses aí, pelo menos aqui pra gente, foram 5 meses que a gente ficou isolado em casa e sem poder trabalhar direito. Então foi uma fase bem complicada e por conta disso eu tive que fechar a loja também, parar de trabalhar com a loja. Naquele tempo nem delivery não estava funcionando em questão de lojas assim, estava tudo fechado mesmo. Então aos poucos eu fui parando com a loja e acabou que quando as coisas voltou, eu já estava pertinho do final da gravidez, não tinha mais aquela disposição, aquele ânimo, aquela força para trabalhar, porque querendo ou não, a loja exige disposição da nossa parte para poder estar tirando foto, vestindo, tirando roupa do manequim, tá indo fazer as compras também. Então, assim, eu não tinha mais aquela disposição no final da gravidez, quando as coisas foram voltando, para mim voltar ao trabalho com a loja. Então, ficou de canto, já faz mais de 1 ano que eu tô parada com a loja, justamente por isso, por conta de todas as circunstâncias da gravidez, da pandemia e tudo mais. Mas é algo que eu tô trabalhando para voltar. Mas eu quero voltar a fazer direito. Eu quero voltar com as coisas tudo organizadinha, do jeito que tá aqui dentro, ó. Coisas que a gente não pode compartilhar tudo, né? Então, são projetos que a gente tem que ter em mente e compartilhar com quem vai estar ali do nosso lado para realizar junto. E é isso. Então, eu estou agora nos projetos de voltar aqui com o YouTube direitinho e também em questão da loja, vocês vão ver que eu vou estar trabalhando em função da loja, vou estar fazendo as coisas em função da loja, mas por enquanto ela vai estar fechadinha ainda, tá? Eu ainda não vou reabrir ela agora. Eu quero organizar, trazer as mercadorias direitinho, do jeito que eu quero fazer, para poder ser que eu reabra e possa trabalhar direitinho. E também porque eu quero ver se não continua mais, se não fecha mais o comércio, se volta as coisas 100% ao normal. Então, eu acredito que era isso que eu queria conversar com vocês. Eu acho que eu já falei tudo. E eu queria botar os papos em dias aqui com vocês. Teve muitas coisas que aconteceram nesse meio tempo que talvez eu não tenha falado aqui, mas aos poucos vocês vão se atualizando aí. Foram muito tempo, assim, foram muitos dias que eu não estava postando direito, que eu não estava aparecendo por aqui. Muita coisa que eu gostaria de ter registrado e não registrei, porque vocês sabem, né, que aqui o canal para mim é o diário da minha vida. Quando eu quero alguma coisa, quando eu quero me lembrar de algo, eu corro, venho aqui nos vídeos, procuro e relembro, porque tá registrado muita coisa da minha história aqui. Então, é muito importante esse canal para mim. E mesmo que eu não poste direitinho, como já teve essas fases de eu não postar direitinho, mas é uma coisa que eu amo fazer e eu não tenho pretensão nenhuma de desistir daqui do canal. Pelo contrário, agora eu quero levantar mais um pouco aqui, me animar com o canal e trabalhar em prol dele, né? Então, eu acho que é isso. Aos poucos vocês vão se atualizando de tudo, do que mudou, do que está acontecendo, de todas as coisas como é que estão por aqui. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal, que tenha dado para vocês entender um pouquinho de tudo que aconteceu aí nesse período que eu estava meio sumidinha. E por mais que eu tivesse assunto, não ia dar para mim passar ferro nessas coisas, tudo em que tem aqui para passar, porque tem muita roupa para passar e não tem assunto que dê a conta não, tanto de pano que tem não. Então eu vou continuar aqui passando meu ferro, passando as roupas e vou me despedir de vocês, mas fiquem aqui comigo, ligadinhas aqui no canal, que logo logo eu volto. Agora vai ter mais vídeos aí, eu tenho bastante coisa em mente para mim fazer aqui no canal. Vou manter coisas de maternidade, vou voltar a gravar vídeos de casa, de coisa de casa, de faxina, de organização,
coisa que eu parei, né, de fazer durante a gravidez. Eu não estava fazendo mais vídeo, eu estava só na maternidade mesmo, na gravidez. E também tenho pretensão de trazer vídeos diferentes. Também vou trazer os vídeos de receitinha, coisas assim. Também tenho pretensão de trazer alguns vídeos diferentes, tá? Então não vou prometer nada, mas são projetos, são planos que eu tenho aqui pro canal. E outras coisas para minha vida que aos poucos vocês vão vendo aí, vão sabendo. E é isso, meus amores. Um beijão no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!